Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Nós lançamos um vídeo no YouTube no qual nós mostramos que o nome do pai é Ialvo e que o nome do seu filho é Ialruxa. Só que nesse vídeo nós usamos sinais maçoréticos para mostrarmos que o nome do pai é Ialvo e que o nome do seu filho é Ialruxa. E hoje nós entendemos que os sinais maçoréticos são, na verdade, fermentos adicionados ao hebraico arcaico. Por quê? Porque os sinais maçoréticos, eles mudam o nome da própria pessoa. Portanto, o que eu quero trazer para você hoje é o nome do Eterno e o nome do seu filho sem usar sinais maçoréticos. Portanto, eu gostaria que o câmera fechasse no quadro aqui para que eu possa te mostrar o nome do Eterno em hebraico arcaico. Aqui está o nome do Eterno escrito em hebraico. A primeira letra é o Yod, a segunda o Re, a terceira o W e a segunda o Re. Yod, Re, Vav, Re. O Vav representa o W. Portanto, vamos lá. Aqui o nome do Eterno está escrito com 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. O Yod é o Y, o Re é o H, o Vav é o W e o Re no final é o H. Portanto, transliterado para a nossa língua é YHWH. Este é o nome do Eterno sem usar sinais maçoréticos. O que você pode estar se perguntando é: o que são sinais maçoréticos? Sinais maçoréticos são vogais que foram criadas por um grupo chamado maçoretas. Por volta do ano 700 depois do Messias, para que a língua hebraica não se perdesse, surgiu-se um grupo chamado maçoretas. E esse grupo criou-se os sinais maçoréticos, que são vogais que foram adicionadas, que foram acrescentadas ao hebraico arcaico. Por quê? Porque o hebraico arcaico, ele é escrito somente com consoantes, ele não é escrito com vogais. Portanto, para que a língua não se perdesse, esse grupo chamado maçoretas criaram-se os sinais maçoréticos, que são vogais, e essas vogais foram adicionadas ao hebraico arcaico. Observe que o nome do Eterno ele é escrito apenas com consoantes, YHWH. Por quê? Porque no hebraico arcaico não é escrito usando vogais, ele é escrito apenas com consoantes. Eu quero mostrar para você o que é que os sinais maçoréticos fazem com o nome de uma pessoa. Por exemplo, se eu colocar esse sinal maçorético aqui, debaixo do nome do Eterno, eu vou estar fazendo o que? Eu estou colocando aqui agora a vogal A. Portanto, o nome vai ficar, se eu colocar mais um sinal maçorético aqui, o nome agora vai ficar Iarro, Iarro. Se eu pegar esse sinal maçorético aqui e colocar ele em cima, essa letra agora passa a se tornar a vogal O. E então agora nós temos Iarro, Iarro. Portanto, os sinais maçoréticos, eles mudam o nome de uma pessoa por completo. Por exemplo, se eu pegar o sinal maçorético aqui e colocar esses 2 pinguinhos aqui, que são outro sinal maçorético, agora o nome vai ficar Ierro, porque esse sinal maçorético representa a letra E. Então o nome fica Ierro. Então, com sinais maçoréticos, você cria o nome que você quiser criar. Por exemplo, quando nós falamos que o nome do pai é Ialvo, nós usamos esse sinal maçorético, que é um P, e assim esse sinal maçorético representa essas 2 vogais juntas, a vogal A e O junto, criando-se assim o nome Ialvo. Portanto, os sinais maçoréticos são, na verdade, fermentos que foram adicionados ao hebraico arcaico. O hebraico arcaico, ele era lido sem usar sinais maçoréticos. Ele era lido e escrito sem usar sinais maçoréticos. Por quê? Porque os sinais maçoréticos você cria o nome que você quiser. Sinais maçoréticos são letras acrescentadas ao hebraico arcaico, ao hebraico antigo, que era e é escrito apenas com consoantes. Portanto, o que eu quero trazer para você hoje é o nome do Eterno sem usar sinais maçoréticos. Daí você pode me dizer: é impossível pronunciar o nome do Eterno sem usar sinais maçoréticos, pois o nome do Eterno está escrito com apenas consoantes. É aí que você está enganado. Não é impossível pronunciar o nome do Eterno. Por quê? Porque existem consoantes no hebraico arcaico que representam vogais. Portanto, não é preciso adicionar mais vogais, mais sinais maçoréticos, adicionar sinais maçoréticos no hebraico arcaico, porque já tem consoantes que representam vogais no hebraico arcaico. E é isso que eu quero mostrar para você agora. Gostaria que o câmera fechasse aqui.
Por exemplo, essa consoante no hebraico arcaico, o Aleph, ele tem um formato de um X, se escreve assim. Essa consoante representa a vogal A. Essa consoante chama-se Aleph. Ela representa a vogal A. Há uma outra consoante no hebraico, o Ai, que se escreve assim. Ele também representa a vogal A. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Portanto, essa é uma outra consoante que representa a vogal A. Por exemplo, o Vav, que está contido no nome do Eterno, essa consoante, ela representa a vogal U ou O. Representa qualquer uma dessas duas vogais. O Vav, essa consoante representa uma dessas duas vogais, o U ou o O. O Re, por exemplo, do nome do Eterno, ele representa também a vogal A. Portanto, existem consoantes no nome do Eterno que representam vogais. Existem consoantes no hebraico que representam vogais. Então, não é necessário usar sinais maçoréticos para ler ou escrever o hebraico arcaico. E é isso que eu quero estar provando para você. Portanto, o nome do Eterno no hebraico arcaico é Yod, Re, Vav, Re. Transliterando, o Yod é o Y, o Re é o H, o Vav é o W e o Re é o H no final. Então, Yod, Re, Vav, Re. Aqui está escrito da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico arcaico ele é escrito da direita para a esquerda. O português é escrito da esquerda para a direita. Então, Yod, Re, Vav, Re é YHWH. Aqui estão as 4 letras do nome do Eterno. Aqui está o nome do Eterno transliterado letra por letra para a nossa língua. Portanto, o que eu quero trazer para você agora é o significado, o significado, a pronúncia do nome do Eterno sem usar sinais maçoréticos. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos transliterar letra por letra, como você viu aqui. Então nós vamos mostrar qual é a pronúncia correta do nome do Eterno. Quais são as evidências para nós sabermos qual é o nome do Eterno? As evidências estão nas Escrituras Sagradas. No livro de Números, capítulo 6, versículo 27, o Eterno disse: coloque o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-lo. O nome do Eterno está contido no nome dos profetas. E no nome dos profetas aparece apenas 3 letras do nome do Eterno. Por quê? Porque com apenas 3 letras do seu nome, o seu nome é escrito com 4 letras. Mas apenas com 3 letras do seu nome é possível pronunciar o seu nome. E é isso que nós vamos ver. Por exemplo, Números capítulo 6, gostaria que o câmera fechasse aqui. No livro de Números capítulo 6, versículo 27, o Eterno disse: coloque o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. O profeta Isaías, por exemplo, ele leva o nome do Eterno no seu nome. O seu nome é Yasha Yal. É isso que eu quero mostrar para você. O nome do Eterno é Yal. Aqui está o nome de Isaías transliterado letra por letra para a nossa língua. Observe que no final do nome de Isaías está contido 3 letras do nome do Eterno: Y, H e W. Só faltou o H. Por que faltou o H? Porque aqui não é necessário o H, porque o H no final de um nome ele é mudo. No final de uma palavra ele é mudo. Portanto, aqui não é necessário o H. Por isso aparece apenas 3 letras do nome do Eterno no nome de Isaías. Aqui está Yasha e Yal. Essa pronúncia aqui, YHWH, ela deve ser lida como Yal. E é isso que eu quero mostrar para você que você possa entender. Vamos lá. Na nossa língua eles escreveram assim: Isaías. Vamos lá. Gostaria que você observasse que o H, que é o Re, ele sempre é transliterado como A. Observe, a primeira letra, 1, 2. 1, 2. Observe que o H foi transliterado como A. O nome do Eterno está no final do nome dos profetas. Aqui eles colocaram Ias, mas eles deveriam ter colocado Ial. Eles mudaram só o S aqui no final para esconder o nome do Pai. Portanto, observe aqui. O H foi transliterado como A, o Y foi transliterado como I. Se eles tivessem transliterado corretamente o W,
Por U, nós teríamos aqui a pronúncia do nome do Eterno no final do nome de Isaías, que é Ial. Observe, letra por letra, aqui estaria escrito Ial. Só que no lugar do W, que é o Re, que representa a vogal A ou a vogal U ou O, eles colocaram aqui então o S, para nos confundir, para que nós não pudéssemos ver qual é realmente o nome do Eterno. Aqui eu estou transliterando letra por letra. Vamos a mais um nome dos profetas que traz o nome do Eterno. Por exemplo, Jeremias se escreve dessa forma. Aqui está o nome de Jeremias transliterado para a nossa língua. E você verá que nesse nome está contido também o nome do Eterno. Por que no nome de Jeremias está contido o nome do Eterno? Porque o Eterno disse para colocar o seu nome sobre os filhos de Israel. Portanto, no nome de Jeremias aparecem também 3 letras do nome do Eterno. Seu nome é Yar-Mial. Aqui está transliterado letra por letra para a nossa língua. No livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele disse: eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Portanto, vamos lá. No nome de Jeremias está escrito o nome do Eterno. Na nossa língua se escreveram dessa forma: Jeremias. E é isso que eu quero mostrar para você, para que você possa entender com clareza. Aqui no final, esse Ias deveria estar escrito Ial. Veja bem, o H foi transliterado erroneamente como S. O H foi transliterado como A, para que você possa observar que o H sempre é transliterado como A. Aqui foi transliterado corretamente o H como A. E o Y foi transliterado corretamente como I. Eles traduziram erroneamente só o W, ou seja, o W por S. Eles deveriam ter traduzido o W, transliterado o W por U. Assim o nome ficava Jeremial, ou seja, Yar-Mial. Este é o nome original do profeta Jeremias. O seu nome é Yar-Mial, porque no seu nome está contido 3 letras do tetagrama, 3 letras do nome do Eterno. Portanto, o nome do Eterno é Ial. Este nome está no nome dos profetas. Vamos a mais um profeta que traz o nome do Eterno no seu nome. Traz 3 letras do tetagrama. Por exemplo, Elias se escreve dessa forma. Vamos lá. Eles colocaram dessa forma. Aqui está. 3 letras do nome do Eterno também aparecem no seu nome. Ou seja, o nome do Eterno aparece no seu nome. Aqui está Elial, YHW. No final do nome do profeta de Elias aparece o nome, 3 letras do nome do Eterno. O nome eles escreveram para nós foi dessa forma: Elias. Veja bem, assim eles escreveram para nós. Se nós formos transliterar corretamente, observe que o H está sendo sempre transliterado por A. É isso que eu quero mostrar para você, que o H ele é transliterado por A. Veja bem, o W eles transliteraram erroneamente, deveria ter sido transliterado por U. Vamos lá, ou por O. Aqui está. Agora o H eles transliteraram corretamente. O Y eles transliteraram corretamente. E aqui o nome ficaria Elial. Aqui está o nome do Eterno no seu nome. Portanto, qual é o nome do Eterno? Ial. Aqui está Y, H e W. O Y é o I, o H é o A e o W é o U. Portanto, o nome do Eterno é Ial. Gostaria de estar mostrando mais uma questão para que não reste dúvida, para que você possa entender. Gostaria que o câmera abrisse. Nós vamos estar encerrando essa parte e vamos dar continuidade com a outra parte dentro de instantes. Bom, no primeiro vídeo nós mostramos que o nome do Eterno está contido no nome dos profetas. E ali nós mostramos que existem algumas consoantes que representam vogais. Por exemplo, como a consoante Re, que é transliterado para a nossa língua como H. Essa consoante representa a vogal A. Portanto, eu gostaria que o câmera fechasse no quadro aqui para que você possa entender. No nome da cidade de Judá aparecem as 4 letras do nome do Eterno: o Iode, o Re, o Vav e o Re no final. O Y, o H, o W e o H. E aparece mais uma outra letra, que é o Dalet, que representa a letra D, representa a consoante D. Portanto, você pode observar que no nome da cidade de Judá está contido as 4 letras do nome do Eterno.
e eles escreveram este nome como sendo Judá. Observe que o Re foi transliterado como H, e o H ele representa na verdade a vogal A. É isso que eu estou tentando mostrar para você desde o início do vídeo. O hebraico não precisa se usar sinais maçoréticos para pronunciá-lo e para escrevê-lo. Por quê? Porque existem consoantes que representam na verdade vogais. Observe, do hebraico para a transliteração para o português, o Re é o H. Transliterado, ele representa a vogal A. Portanto, aqui está no nome Judá. Observe, a última letra na verdade é a letra A. No nome Judá aparece o nome do Eterno. Vamos lá, vamos transliterar agora o nome da cidade corretamente. O Iod, que é o Y, ele é na verdade a letra I. O Re nós vimos que ele representa o H, que é na verdade a vogal A. E aqui o Vav ele representa a vogal U ou O. E no final, aqui nós temos agora o Dalet, ele é o D. Observe. E o H aqui no final, então, ele é transliterado como A. Assim, o nome da cidade Judá é, na verdade, Ialda. Você pode observar que aqui está o nome do Eterno. O nome do Eterno está no nome da cidade Judá, transliterado letra por letra. E o nome da cidade, então, é Ialda, contendo-se o nome do Eterno, que é Ial. Portanto, o nome do Eterno não é Jeová, não é Javé, não é Iavé, não é Ial, não é Iar, é Ial. Este é o nome do Eterno. Eu gostaria que o câmera abrisse. Veja bem, você que quer mais provas, você pode entrar na arqueologia. Foi achado nos tabletes babilônicos o nome do Eterno no nome do rei de Israel, que foi traduzido para a nossa Bíblia portuguesa como sendo Jeoaquim, e para o hebraico moderno corrompido ficou Iehoaquim. Mas nos tabletes babilônicos datados do ano 700 antes do Messias, nesses tabletes foram achados o nome do rei de Israel. E o seu nome, na verdade, gostaria que o câmera fechasse, o seu nome ali nesses tabletes aparece como sendo Ialquim. Você que gosta de pesquisar, você pode observar ali. E ali então está o nome do Eterno no seu nome. Seu nome é Ialquim, que significa Ial eleva. Você pode observar que o nome do Eterno então é Ial. Por quê? Porque no livro de Números está escrito: coloco o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Portanto, o nome do rei de Israel não é Jeoaquim, não é Iehoaquim, é Ialquim. Na arqueologia também foi achado um outro nome de um outro rei de Israel, que eles colocaram na nossa Bíblia como Jeoacás ou Acás. O seu nome na arqueologia foi achado o seu nome na língua original, no hebraico antigo. E ali o seu nome está escrito dessa forma. Você que gosta de pesquisar na internet, nos livros de histórias, você verá que ali o seu nome aparece assim: Ialcás. Este é o verdadeiro nome de Acás. O seu nome é Ialcás. E o nome do Eterno, então, está no seu nome. E o nome do Eterno é Ial. Portanto, o nome do Eterno está no nome dos profetas. Veja bem, foi achado um pergaminho na gruta de Curã. Você que gosta de pesquisar, foi achado um pergaminho datado do ano 100 antes do Messias. E nesse pergaminho, você pode pesquisar na internet e você verá o pergaminho. Nesse pergaminho, o nome do Eterno aparece como Ial. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 27. Ali você verá um pergaminho escrito o nome do Eterno. E o nome do Eterno está escrito Ial. Portanto, um pergaminho datado do ano 100 antes do Messias, que estava na gruta de Curã. Neste pergaminho, o nome do Eterno aparece escrito Ial. O nome do Eterno, então, não é Jeová, não é Javé, não é Iavé, não é Ial, não é Iar, é Ial. Este é o nome do Eterno. Aonde mais nós podemos achar o nome do Eterno? O nome do Eterno está no nome da cidade santa, que hoje é escrito como Jerusalém. O seu nome na língua original é Ial Shalem. Este é o nome da cidade santa. Portanto, aqui está o nome do Eterno, o nome da cidade santa, Ial Shalem. Portanto, o nome do Eterno aparece no nome da cidade santa. Por quê? Porque no livro de Números e no livro de Daniel diz que o seu nome está na sua cidade. Ele disse: a cidade que escolhi para nela colocar o meu nome. E aqui está o nome do Eterno, Ial Shalem. Este é o nome do Eterno, o nome do Eterno. O nome do Eterno é Ial. O nome da cidade, antes de conter o nome do Eterno, era Shalem. Abraão chamou o nome da cidade de Shalem. Depois o nome
vários lugares. Por exemplo, o nome dos judeus, na verdade, não são judeus. O seu nome na língua original se escreve dessa forma no hebraico: o Iod, o Re, o Vav, está aqui o Dalet, está aqui o Dalet, e está aqui o Re novamente. Veja bem como se escreve no hebraico o nome dos judeus, transliterando letra por letra. Vamos lá, o Iod é na verdade o Y. Veja bem, o Re é na verdade transliterado como A, nós vimos aquela hora. Aqui o Vav, ele representa o U. Aqui o Dalet, ele representa o D. E aqui nós vimos o Iod, está aqui, que é o I. E aqui no final a letra M. E o nome deles então são Yaldim. Esse é o nome dos judeus transliterado para a nossa língua. Iod, Re, Vav, está vendo? Aqui está o Dalet, o Iod e a letra M no final. E o nome então é Yaldim, que significa povo de Ial, e não Yalrudim. Yalrudim, para que o nome se torne Yalrudim, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que pegar aqui então e colocar aqui. Vou estar transliterando agora da forma que eles transliteram, para explicar para você, para que você possa entender corretamente o que eu estou falando. Veja bem, eles colocam desta forma aqui. Vamos lá, YH, aqui o D, aqui o M, o I e o N. Se eu colocar aqui um sinal maçorético aqui, colocar aqui um risquinho, o nome vai ficar. E aqui um outro sinal maçorético aqui, o nome vai ficar Yahudim. Se eu colocar aqui esse sinal maçorético aqui, o T, o nome aqui vai ficar então, vamos abrir um espaço aqui, o nome vai ficar Yalrudim. Portanto, o sinal maçorético ele muda qualquer nome. Se eu colocar aqui um outro sinal maçorético que são dois pinguinhos, eu volto a dizer o mesmo, o nome vai ficar anteriormente, como estava anteriormente, Yehudim. Portanto, o sinal maçorético ele muda completamente os nomes. Portanto, nós temos que transliterar sem usar sinais maçoréticos. E a transliteração correta é essa aqui. O Iod é o Y, ou seja, que é o I. Aqui o H, que é o H, ele representa, na verdade, nós vimos, ele representa a letra A. E o Vav, que é o W, ele representa U ou O. Aqui está. E o Dalet é o D, o Iod, o I e o M no final. Então o nome deles não é judeus, não é Yehudim, não é Yahudim, é Yaldim. Esse é o nome dos judeus transliterado para a nossa língua corretamente. Portanto, o nome do Eterno está contido no nome dos profetas, está contido no nome da cidade santa, Yalshalem, está contido no nome do seu povo que não são judeus, são Yaldim. Portanto, vamos lá, aonde mais nós podemos achar a pronúncia correta do nome do Eterno? Os pais da igreja, como por exemplo, Teodoro da Sicília, que viveu no ano 100 antes do Messias, ele pronunciou que o nome do Eterno é Yal. Os pais da igreja pronunciavam que o nome do Eterno é Yal. Valentino, que viveu no segundo século, pronunciou que o nome do Eterno é Yal. Irineu pronunciou que o nome do Eterno é Yal. Irineu viveu por volta do século 100 depois do Messias. E Clemente de Alexandria também pronunciou que o nome do Eterno é Yal. Clemente de Alexandria viveu no século 150 a 212 depois do Messias. Um teólogo chamado Orígenes, ele viveu no ano 250 do Messias. Ele também pronunciou que o nome do Eterno é Yal. Ele escreveu dessa forma. Portanto, os pais da igreja, Epifânio pronunciou que o nome do Eterno é Yal. Portanto, os pais da igreja, todos eles pronunciavam o nome do Eterno como sendo Yal. Então nós temos várias evidências que provam que o nome do Eterno é Yal, e não Iahu, e não Ialro, e não Yavé, e não Jeová. Portanto, assim fica claro. A arqueologia e o hebraico arcaico transliterado corretamente nos mostra que o nome do Eterno é Yal. Vamos lá agora com respeito ao nome do Filho. O nome do Filho do Eterno também foi mudado nas Escrituras Sagradas. Por que o nome do Filho foi mudado? Porque no livro de Provérbios diz: quem criou todas as coisas? Quem criou os céus e a terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Isso está no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Portanto, ali é feita uma pergunta: qual é o nome do Eterno? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes?
Por que o autor fez essa pergunta? Porque não seria qualquer pessoa que responderia a esta pergunta. Por que não? Porque o diabo iria trabalhar para tirar o nome do Eterno e o nome do seu Filho das Sagradas Escrituras. Por exemplo, aonde deveria estar o nome do Eterno na Bíblia, que aparece só no Velho Testamento 6.828 vezes, ali eles tiraram o nome do Eterno e colocaram o título Senhor. Senhor, na verdade, significa, eu gostaria que você que está me assistindo prestasse bastante atenção. A palavra Senhor, no hebraico, na verdade, significa Baal. Você pode pegar a palavra Baal em qualquer dicionário e ler, e você verá que Baal significa Senhor. Vou estar lendo para você aqui em um dicionário hebraico, para que você possa entender o que eu estou falando. Portanto, aqui está escrito Baal, o vocábulo hebraico Baal significa Senhor. Estou lendo em um dicionário hebraico. Portanto, nós não devemos chamar o Eterno nem o seu Filho de Senhor, porque Senhor significa, na verdade, Baal. E aonde deveria estar o nome do Eterno? Só no Antigo Testamento, que aparece 6.828 vezes. Ali eles tiraram e colocaram Senhor no lugar do nome do Eterno. Aonde deveria estar o pentagrama? YHWH, que significa Yahweh. Eles tiraram e colocaram no seu lugar a palavra Senhor, que significa Baal. Portanto, o diabo trabalhou para apagar o nome do Eterno das Sagradas Escrituras. O tetragrama foi tirado das Bíblias portuguesas. O tetragrama é contido hoje somente na Bíblia hebraica. E o diabo também trabalhou para tirar o nome do Filho das Sagradas Escrituras. Aonde está escrito isso? No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, o filho disse: Eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, porque não sabiam que planejavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Portanto, o diabo tentou de todas as formas apagar o nome do Pai e do seu Filho das Sagradas Escrituras. Como foi que o diabo fez para apagar o nome do seu Filho? Mudando-se o seu nome. Muitos pensam hoje que o nome do Filho é Jesus, mas isto é uma blasfema. O nome Jesus, na verdade, esse nome é um nome blasfemo. Você que está me assistindo deve estar ficando assustado com isso, mas esta é a realidade. Se você não tem medo de encontrar a verdade, pesquise por você mesmo e você verá. A letra J, para começar, ela só passou a existir do ano de 1515 para cá. Portanto, a letra J não existia antes do ano 1515. A letra J só surgiu depois do ano de 1515. Portanto, o nome Jesus, ele é um nome falsificado, um nome inventado. Como foi que se deu a origem deste nome Jesus? Eu gostaria que a câmera abrisse. Veja bem, eu vou estar encerrando agora essa parte e nós estaremos introduzindo uma outra parte falando sobre o nome do Filho. Bom, nós vamos dar continuidade com esse estudo. Nós estamos falando sobre o nome do Filho. Como foi que se corromperam o nome do Filho das Sagradas Escrituras? Eles mudaram por completo o nome do Messias. E ali eles introduziram um falso nome, um nome que não representa o verdadeiro nome do Filho do Eterno. Vamos lá, gostaria que a câmera fechasse. Aqui está o nome do Filho do Eterno no hebraico arcaico, no hebraico antigo. Vamos transliterar letra por letra. Repare que no nome do Filho está contido 3 letras do nome do Eterno: o Y, o Iod, que é o Y, o Re, que está aqui o H, aqui o Vav, que é o W. Aqui está o Shin, que é o S com H, e aqui no final está o I, que representa o A. Vamos transliterar agora as letras. Nós vimos que o Y é na verdade o I, o H é na verdade o A, o W é na verdade o U, o S com H, vamos colocar aqui já transliterado agora. Nós temos a pronúncia do nome do Filho na língua original. Aqui está Yahusha. Esse é o nome verdadeiro do Filho do Eterno, transliterado letra por letra do hebraico. Você pode observar letra por letra sendo transliterada do hebraico. Portanto, aqui está o nome do Filho do Eterno. Este é o nome correto do Filho do Eterno, Yahusha, transliterando-se letra por letra. Observe que o nome do Pai, Yahweh, está contido no nome do Filho. O Filho herdou o nome do seu Pai no seu nome. 3 letras do nome do Eterno estão contidas no nome do Filho.
Essas 3 letras representam o nome do Eterno, que é Ial, e o nome do Filho então é Ialcha. Esse é verdadeiramente o nome do Filho do Eterno. Só que quando eles inventaram o nome Jesus, vamos ver o que eles fizeram. Eles pegaram o nome, veja bem, eu gostaria que o câmera continuasse fechado aqui. Aqui está escrito o nome Yeshua no hebraico moderno. Eu vou estar escrevendo Yeshua. Foi desse nome aqui que surgiu-se o nome Jesus. Observe como foi que surgiu-se o nome Jesus, que é um nome pagão e falso. Um nome que não representa o nome do Filho do Eterno. No hebraico Yeshua, eles colocaram uma vogal aqui, que representa a letra E. Vou estar transliterando para a nossa língua, para que você possa entender o que eu estou dizendo. Veja bem, aqui está. Eles colocaram uma vogal aqui que representa a letra E. Aqui está ela. Então o nome ficou Yeshua. Aqui, desse personagem aqui, surgiu-se o nome Jesus. Yeshua é um sacerdote do Velho Testamento que se encontra no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 7, e Neemias, capítulo 4, versículo 2 e 3. E Esdras, capítulo 4, versículo 2 e 3, e Neemias, capítulo 7, versículo 7. Ali se encontra um sacerdote que chamava-se Yeshua. Gostaria que o câmera abrisse para que você possa entender. Veja bem, desse sacerdote que se encontrava no livro de Neemias, desse sacerdote Yeshua surgiu-se o nome Jesus. Só que esse sacerdote não representa o Filho do Eterno. Esse sacerdote não tem nada a ver com o nome do Filho do Eterno. Quem representava o Filho do Eterno foi traduzido na nossa Bíblia como Josué, que na verdade no hebraico arcaico está escrito Ialcha. Mas não foi desse nome que eles criaram-se o nome Jesus. O nome Jesus tem origem no nome Yeshua, que era o nome de um sacerdote que está no livro de Neemias. Eu repito, ele não representava o nome do Filho do Eterno. Por quê? Porque nesse nome não está contido as 3 letras do nome do Eterno. Tem apenas uma letra do nome do Eterno, que é o Iode. O verdadeiro nome do Messias tem que ter as 3 letras do nome do Eterno, que é YH e W, ou seja, Iode, Re e Vav. Mas neste nome aqui, deste nome Yeshua, surgiu-se o nome Jesus. Yeshua foi transliterado para o grego, eu vou estar mostrando para você, como sendo Yeshua. Veja bem como foi traduzido para o grego. No grego eles colocaram como sendo Yeshua. E como eles viram que no grego a letra A tem som de feminino, soando como feminino, é como se você dissesse: vamos seguir a Paula ou vamos seguir a Fernanda. Então eles disseram: vamos tirar a letra A e vamos colocar o S no seu lugar. E aí ficou Yeshus. Portanto, de Yeshua surgiu-se Yeshua, depois Yeshus. Depois, para o latim, Jerônimo traduziu esse nome Yeshus como Iesus. O nome passou a ser Iesus. E depois surgiu-se um pastor chamado-se Jacob, por volta do ano 1850. O Jacob tirou-se o Y e colocou o J no seu lugar. E o nome então ficou sendo Jesus. Foi assim que se deu origem ao nome Jesus. O nome Jesus partiu-se do nome Yeshua, para o grego ficou sendo Yeshus, para o latim ficou sendo Iesus, e depois um pastor chamado Jacob colocou no lugar do Y o J e o nome passou a ser Jesus. Mas Jesus tem origem aonde? Quando Jerônimo traduziu de Yeshus para Iesus, eles acharam o máximo. Por quê? Porque já existia um ídolo em Roma e no meio dos gregos que era conhecido como Esos. Se você que gosta de pesquisar nos livros de história, você verá que os gregos e Jerônimo pegou este nome de um ídolo, o ídolo Esos. Este ídolo era oferecido a ele sacrifícios humanos. Ele aparece como um cortador de árvores. Era um deus, um ídolo adorado na Grécia e pelos romanos. Portanto, o nome Jesus tem origem nesse ídolo, Esos. Basta você colocar a letra J aqui, o nome fica Jesus. Portanto, eu estou trazendo para você a origem deste nome Jesus, que é a origem de um nome pagão e imundo, um nome blasfemo. Se você entrar no Google e colocar o nome Jesus para traduzir, você vai
Jesus. E se você colocar lá no Google para traduzir, dando apenas uma pequena separada do IE, do ZUS, você verá que este nome é um nome blasfemo. Ali vai aparecer que IESO significa isto, IESO significa isto é o porco. Você que gosta de pesquisar, você pode entrar na internet e você verá que o nome IESO significa isto é o porco. No latim, o nome IESO ou o nome Jesus significa isto é o porco. No hebraico, o nome Jesus significa cavalo. Portanto, você que gosta de pesquisar, você pode entrar no Google e pedir para traduzir do latim para o português. E ali você verá que o nome IESO ou o nome Jesus significa porco. É um nome blasfemo, o nome que eles colocaram no Filho do Eterno. Por que esse nome é um nome de blasfêmia? Porque no livro de Isaías está escrito: eles blasfemam o meu nome o dia inteiro. No livro de Apocalipse 17, versículo 3 disse: vi uma mulher montada numa besta, cheia de nomes de blasfêmia. A mulher é a Igreja Católica, a besta é o Império Romano, e os nomes de blasfêmia são o nome Jesus, o nome Deus, o nome Senhor, que significa Baal. A palavra Deus, por exemplo, eu quero estar colocando aqui para que você possa entender. Essa palavra Deus, muitas pessoas não procuram saber a origem dessa palavra. A origem da palavra Deus, ela vem da palavra Zeus. Zeus, aqui está a origem da palavra Deus. Zeus é um ídolo adorado na Grécia. Existe uma Bíblia da Igreja Católica, uma Bíblia antiguíssima, que no livro de Gênesis aparece escrito: no princípio criou Zeus os céus e a terra. Portanto, Deus é o mesmo que Zeus, porque a origem da palavra Deus ela vem de Zeus, que era um ídolo adorado na Grécia. Portanto, o título original não é também Deus nem Zeus. Lá no meio dos judeus, eles colocam El. Eles transliteraram como El, mas El também é um título erroneamente traduzido. O título, na verdade, é Al, que se escreve assim. Por quê? No hebraico está assim, escrito com a letra Aleph. Veja bem, no hebraico está assim. Você que gosta de pesquisar, então o título original é Al, não é El, não é Deus, não é Zeus. O título original é Al, que significa o Criador. Veja bem, eu espero que você tenha entendido esse estudo. O nome Jesus é um nome blasfemo. Não há salvação nesse nome. No livro de Atos diz: não existe salvação em nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. O anjo trouxe o nome para Maria e disse: você colocarás o nome da criança de Yalcha, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Yalcha significa Yal é a salvação. Então aqui está, o nome do filho na verdade é Yalcha, que significa Yal é a salvação. Já o nome Jesus significa isto é o porco. Portanto, quando o anjo foi enviado para conversar com Maria, ele disse: você colocará o nome da criança de Yalcha, que significa Yal é a salvação, Yal é o Salvador. O filho herdou o nome do seu pai no seu nome. Observe, o nome do pai está no nome do filho. Por quê? Porque no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz: ele herdou o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2,9 diz que foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Qual nome foi dado para o filho que está acima de todo nome? O nome Yal, o nome do seu pai. Por isso a Escritura diz: todo joelho se dobrará e confessará que Yalcha é o grande rei, para a glória do Pai. Por que todo joelho vai dobrar diante do nome Yalcha? Porque no nome Yalcha está o nome que está acima de todo nome. Está o nome do Pai, que é Yal. Por isso o Pai vai fazer todo o joelho dobrar diante do nome do Filho. Porque no nome do Filho está contido o seu nome. O nome que é acima de todo nome. O nome do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, Yal. Se o Pai fizer todo o joelho prostrar diante do nome Jesus, o Pai está jogando o seu próprio nome no lixo. Portanto, o Pai não vai fazer nenhum joelho se dobrar diante do nome Jesus. Ele vai fazer todo o joelho se dobrar, ele vai fazer todo o joelho se dobrar diante do nome do Filho, que é Yalcha,
que significa Ial é a salvação. O nome do filho é Ialcha e não Ialshua. O nome do filho não termina com Shua. Shua significa clamor, pedir por socorro. E Shá significa salvação ou salvador. Portanto, o nome do filho é Ialcha. E o Eterno só vai salvar aqueles que invocaram o seu nome e invocaram o nome do seu filho. Por isso, no livro de Joel diz: todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo. No livro de Romanos diz: todo aquele que invocar o nome do filho será salvo. Por quê? Porque não tem como invocar o nome do filho sem primeiro invocar o nome do pai. Quando você invoca Ialcha, primeiramente você invoca o nome do pai, que é Ial, e assim você obtém a sua salvação. No livro de Apocalipse diz: viu 144 mil que traziam na sua testa o nome do seu pai e o seu nome. Veja bem, na testa dos vencedores estará escrito o nome do pai e do filho. Todos aqueles que são batizados no nome do filho, Ialcha, automaticamente recebem também na sua testa o nome do pai, que é Ial. Portanto, é necessário ser batizado no nome do filho, Ialcha, para ser selado com o nome do pai, Ial. No livro de Apocalipse 3, versículo 12, eu gostaria que o câmera abrisse, ali diz: na testa do vencedor estará escrito o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. Desde a revelação da Sagrada Escritura, eu gostaria que o câmera fechasse. O nome da cidade santa eu te mostrei no início. O nome da cidade santa é Ial-Shalem. Esse é o nome da cidade santa, Ial-Shalem. O filho disse: na testa do vencedor estará escrito o nome do meu pai, o meu nome, Ialcha, e o nome da cidade santa, Ial-Shalem. Se você colocar Jesus aqui, você destrói o nome da cidade santa. Se você colocar Jeová aqui, você destrói o nome da cidade santa, porque vai ficar Jeová Shalem. E assim o nome da cidade não será mais o mesmo, não será o nome original. O nome original é Ial-Shalem. E na testa do vencedor, o filho disse: na testa do vencedor estará escrito o nome do meu pai, Ial, o meu nome, Ialcha, e o nome da cidade santa, Ial-Shalem. Portanto, o nome de Jesus é um nome falso e pagão. É um nome que não traz salvação, porque é um nome que significa isto é o porco, isto é o suíno, isto é o javali. Eles tiraram o verdadeiro nome do Messias e colocaram um nome falso para ele. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, diz que o Império Romano tirou o sacrifício perpétuo do cordeiro e no seu lugar colocou-se o sacrifício do porco. Portanto, eu encerro aqui essa pregação com este estudo. Espero que você tenha entendido com clareza.